Hoje é nosso último encontro, então, do Grupo de Estudos de Direitos Humanos e Globalização, para a gente fazer um fechamento, comentando ainda um pouco a obra, segundo ponto da obra do Yuval Noah Harari, tentando fazer essa articulação entre neofascismos, psicopolítica e tecnologia. Então, eu pretendo falar alguns elementos, assim, não monopolizar tanta palavra, depois que era o proposto para o último encontro, a gente tentar ouvir um pouco vocês, a gente tentar debater de uma forma mais plural, mais à vontade, assim, para quem tiver interesse. Então, como nós vimos na semana passada, nós falamos um pouco na semana passada, a primeira parte desse livro, que me parece ser a parte mais interessante, porque ele toca dentre os desafios, o desafio tecnológico e o desafio, agora nós vamos falar um pouco sobre o desafio político. Mas o desafio tecnológico acaba contaminando a obra como um todo, porque, evidentemente, a gente não consegue dissociar os elementos tecnológicos dos elementos políticos. Nós falamos um pouco semana passada disso, nós falamos do mundo do trabalho e as repercussões da tecnologia no mundo do trabalho, nós falamos das repercussões do Big Data em relação à ideia de liberdade, nós falamos também sobre essa questão, começamos a falar um pouco sobre um ponto ligado à ideia de igualdade, os problemas da igualdade dimensionados pela dimensão tecnológica, né? E também lembrando que o fio condutor que o autor traz na introdução é que nós vivemos na modernidade, ou seja, do final do século XVIII, principalmente as revoluções americana e francesa, até os dias, até o século XXI, diante de três grandes narrativas, né, que tentaram se impor como um horizonte. Né? O autor ele fala da construção do liberalismo, dos liberalismos, como nós poderíamos talvez chamar. Ele fala também da esperança alinhada à ideia de igualdade trazida, num certo sentido, pelos ideais comunistas, que se valeram aí até a queda do Muro de Berlim como elemento simbólico, e também das narrativas que nós vimos já nos outros encontros e também tentou se impor no século passado, que foi as investidas totalitárias, especialmente do nazifascismo. Né? E o que restou em torno de narrativas foi o próprio liberalismo. E o liberalismo hoje é colocado em xeque. Exatamente as bases do liberalismo são colocadas em xeque, no sentido que há uma crise do liberalismo, daquilo, principalmente do seu espectro político, que diz respeito à ideia de liberdade da razão, liberdade de crença, a ideia de Estado laico, a ideia relacionada a um Estado democrático de direito, tudo que parece, em virtude de... tem relação, esse esfacelamento do liberalismo tem relação, claro, com elementos ligados à tecnologia, a própria, por exemplo, a ideia de liberdade, como é que nós podemos pensar em liberdade se nós já vemos nuances do quanto o uso dos nossos dados que nós oferecemos gratuitamente através de redes sociais ou todos os aplicativos que nós estamos dispostos, né, nos valemos cotidianamente, do quanto isso pode ser articulado por uma dimensão econômica, onde existem já rankings de pessoas pela sua potencialidade de consumo, o que vai gerar cada vez mais elementos de exclusão. E aí o seriado do Black Mirror me parece bem interessante, aquele episódio lá, o Novidize. Lembram-se daquele episódio, para quem viu Black Mirror? Que é um episódio que as pessoas só têm acesso às coisas a partir dos likes que elas têm, o número de likes que elas têm. Mais ou menos, já a nossa vida já é mais ou menos assim, né? É claro que o Black Mirror sempre tenta expor de uma forma exatamente para provocar o mal-estar, os efeitos colaterais da tecnologia, nós podemos dizer dessa forma. Porém, no sentido que, na primeira vista, nos soa esquisito, mas acaba sendo aí, tendo uma significação. Nós olhamos os episódios, para quem já viu, ou a maioria deles, e eles se mostram como uma distopia, eles se mostram como algo relacionado a uma dimensão ficcional, porém
a conexão com a realidade se mostra bastante presente. Então, aqui tentando comentar alguns elementos do segundo ponto, né? A da articulação que ele vai trazer com a política, por exemplo. Deixa eu ver algumas coisas que ele coloca aqui. Para quem leu Sapiens, esse livro aqui que eu comentei semana passada, que é a grande obra dele, o best-seller dele, ele vai tentar construir a trajetória do Sapiens, do Homo sapiens, mostrando que o Sapiens não era o único homem a habitar a Terra, determinado há milhares e milhares de anos atrás, e o que fez os Sapiens prevalecer em relação aos demais homens, né? E conseguir ser o único homem presente dentro do planeta, convivendo com animais, convivendo com plantas, com a natureza como um todo, é o fato de os sapiens conseguir se articular em termos de se juntar por ideais. Só que ele coloca isso, ele é bem criticado por alguns, porque ele coloca que a ideia de que os elementos que o Sapiens acredita e a capacidade que o Sapiens teve de se articular em comum em relação de causas, que começou lá no sentido de conseguir uma cooperação para alimentação, para caça, aí no sentido de como o Sapiens conseguiu também a partir de elementos do desenvolvimento. É um livro de história ao mesmo tempo extremamente evolucionista no sentido biológico, se colocar numa revolução agrícola, ou seja, numa revolução alimentar que gerou mais tempo de vida e tal. E aqui ele partindo desse mesmo elemento, ele vai colocar algumas articulações que se mostram para pensar o século XXI como dificultosas, né? Um elemento que eu acho interessante que ele traz diz respeito, por exemplo, à própria influência. Como será a religião no século XXI? Tá? E aí eu acho que um elemento interessante para a gente pensar em aspectos políticos, que é o segundo ponto que ele coloca, né? Se nós pararmos para pensar, ele vai ser, eu acabei não comentando, um dos pontos que ele é bastante criticado na obra Sapiens é reduzir esses elementos que fizeram com que os seres humanos, nós, os Sapiens, nos alinharmos, serem elementos ficcionais, não serem elementos que são científicos no sentido mais estrito da palavra, né? Nós nos agarramos, por exemplo, em religiões, principalmente as três grandes religiões monoteístas que nós temos, mas hoje em dia fundamentalmente mais o cristianismo e o islamismo, né? O judaísmo ele é uma religião com poucas pessoas. Nós temos um número de judeus bem pequeno, porque o judaísmo não pretende uma emancipação, não pretende uma cooptação, até porque, exatamente porque o judeu é aquele que nasceu do ventre de uma mãe judia. É muito complicado de comunidades judaicas aceitarem um indivíduo que se converta ao judaísmo. Ele vai ser sempre um goi, em alguma medida, ele vai ser sempre não de nós, não pertencente à comunidade, mas ele vai colocar que dentro do horizonte de ciência que nós temos hoje em dia, duas ficções que foram crenças importantes na construção da humanidade, dos sapiens, se mostram contraproducentes sob o ponto de vista político para nós termos uma estabilidade. Que ficções são essas? A primeira é a religião e a segunda seria os nacionalismos. Né? A religião ele vai colocar de uma forma muito interessante que parece que os religiosos esquecem que as religiões há séculos atrás elas tinham uma articulação permanente presente, por exemplo, com a questão alimentar e com a questão da saúde. Ele usa como exemplo, assim, há 200 anos atrás, se nós tivéssemos um problema de saúde, nós não iríamos no hospital, até porque não existiam hospitais. Nós iríamos falar com um sacerdote o que fazer.
o que nós deveríamos nos alimentar para nos livrarmos desse mal, de uma doença, ou qual seria a forma mais saudável de se alimentar. Hoje em dia, é claro que a religião ela acaba não conseguindo, nesses aspectos, no que diz respeito à saúde e no que diz respeito à alimentação, prevalecer em relação à ciência. Mas ele vai colocar que, bem ou mal, ainda assim nós temos, e nós percebemos e nós vivenciamos isso, que dentro das narrativas religiosas é possível encontrar justificações sobre qualquer elemento que se queira ou que esteja adepto às narrativas, alinhados a tudo, a elementos inclusive relacionados à saúde, à ciência, à medicina e tal. Nós vemos movimentos crescentes anti-vacinas, nós vemos movimentos, por exemplo, negacionistas permanentemente em relação ao cenário de pandemia que nós vivemos hoje em dia. Então ele vai colocar isso. De algum modo, para nós termos uma tentativa de estabilidade nas relações mundanas no século XXI, a religião e os nacionalismos seriam contraproducentes. E são elementos ficcionais no sentido que ele coloca. Elementos ficcionais no sentido que o fato de o Sapiens se caracterizar por conseguir conquistar pessoas, garantir adeptos, fazer com que pessoas se envolvam em causas, pode acabar muito em circunstâncias que não consigam articular o Sapiens como aquela ideia que nós temos, né, como o ser humano, como a raça humana, como a grande raça. Então, um dos elementos eu sei que a ideia de raça ela é uma ideia pejorativa, a gente sempre pensa a raça a partir do centro. Então, a construção da própria ideia do racismo percebe a raça no centro em relação à periferia, mas aqui no sentido que eu estou querendo falar, que eu acho que fica claro, é aquilo que muito se fala em termos de articulações de que não existe raça, e apesar de existir racismo, existe a raça humana. Nós vemos no século XXI uma produção de gatilhos alinhados à ideia de religião que ainda promovem diferenciações entre, por exemplo, muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, judeus, que isso, a capacidade que os Sapiens ainda tem de angariar pessoas que vão lutar pelas causas religiosas, é um dos elementos que ele coloca como capazes de gerar aí instabilidades, né? E um outro elemento que ele coloca que eu acho interessante de se pensar nesse ponto aqui é também a ideia do nacionalismo. Se nós pararmos para pensar, o nacionalismo foi construído fundamentalmente a partir pós-revoluções burguesas, né? Que tem um elemento muito ligado ao desenvolvimento do chamado Estado Democrático de Direito, ao desenvolvimento do próprio indivíduo. Se nós pararmos para pensar nos gregos, no medievo, não existia a ideia do indivíduo, né? Do sujeito, da subjetividade, da singularidade, né? O que nós tínhamos lá era uma relação que as pessoas tinham com o todo, seja com a sua família, seja com o seu clã, seja numa dimensão ligada à separação entre clero, nobreza. E a partir do momento em que nós desenvolvemos a ideia de nacionalismo, nós conseguimos inventar algo que é bastante problemático no sentido que ele está querendo colocar aqui, no sentido de nós conseguimos perceber pessoas que acabam dando a vida, lutando especificamente por uma ideia relacionada à nação. E aí quem diz isso também de uma forma melhor, inclusive que o Harari, é o Michel Foucault. O Michel Foucault lá na História da Sexualidade, e dentre outros livros, né? Que, por exemplo, quando a partir do século XVIII e mais fundamentalmente do século XIX, e mais exponencialmente no século XX, as guerras passaram a se tornar mais letais. Mas que existam autores que digam que não, por exemplo, o Steven Pinker, que é um psicólogo evolucionista que entende que o mundo caminhou cada vez mais para uma ideia de progresso, né? No sentido linear da história, onde a nossa capacidade civilizatória nos fez aí, nós, por exemplo, não termos
no século XXI, ou principalmente a partir da segunda metade do século XX, guerras de caráter mundial, etc. Mas mesmo assim, se nós pararmos para pensar que antes do desenvolvimento da ideia de Estado-nação, nós tínhamos um número de mortes menor, claro, porque nós tínhamos menos capacidade tecnológica letal, né? Nós tínhamos aí guerras que envolviam espadas, flechas, estratégias, lanças. E é claro, a partir do momento em que o homem acaba se valendo da pólvora para a produção de armas de fogo e tal, então esse elemento tecnológico tem que se colocar na conta. Mas o mais importante que o Foucault coloca, e que aqui ele revisita de uma forma muito mais simples, né, é que os motivos pelos quais as pessoas passaram a lutar são muito mais significativos, dizem muito mais respeito, conseguem produzir mais afetos, conseguem lidar mais com as emoções a ponto das pessoas darem a vida, por exemplo, pela nação. Eu pegando lá para quem assistiu Game of Thrones, né? Game of Thrones eram lutas que diziam respeito a salvaguardar a muralha de uma invasão de algum grupo que buscava território ou sobrevivência, questão do inverno e tal. Ou também envolvia muito a relação com a família, o vingar a família, lutar em nome da família, ou então a identificação com a família. A partir do momento em que nós passamos a não identificarmos mais com essa dimensão muito mais alinhada, a luta por território, onde um espaço de sobrevivência mínima conseguia, em alguma medida, garantir alguma ideia de segurança, entre aspas, a partir do momento em que nós passamos a trazer a ideia de uma luta pela nação, isso acaba se tornando mais um elemento complicado para nós termos algum tipo de estabilidade, né? Nesse sentido. Aqui, ó, eu vou citar na página 172 aqui do meu livro, e aqui para ficar mais claro o que ele quer dizer com ficções, né? O poder humano, ou seja, dos sapiens, nós, depende da cooperação das massas. A cooperação das massas depende da criação de identidades de massa. E todas as identidades de massa são baseadas em narrativas ficcionais, não em fatos científicos ou mesmo necessidades econômicas. No século XXI, a divisão dos humanos em judeus, muçulmanos ou em russos, poloneses, ainda depende de mitos religiosos. Aí ele vai colocar essa articulação de como a construção do próprio Estado-nação tem uma relação também com a religião, como não fossem entes separados. É claro que a religiosidade se valeu para a construção também dos Estados-nação, o Estado cristão, o Estado judeu, o Estado muçulmano. Nós vemos aí, evidentemente, essa articulação. As tentativas de nazistas e comunistas de determinar cientificamente identidades humanas de raça e de classe demonstraram ser perigosa pseudociência. E desde então, os cientistas têm sido relutantes em ajudar a definir quaisquer identidades naturais para os seres humanos. Então, esse é um elemento importante, né? E aí, então, ele vai colocar que, talvez, assim, se nós pensássemos no horizonte internacional mundial, não precisa ir muito longe, há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, nós não víamos mais de forma tão perceptível, tão presente, nós estávamos envoltos naquele discurso de globalização. É claro que o discurso de globalização ele pode envolver múltiplas entradas na forma de analisá-lo, né? Claro, por um lado, a globalização significou uma narrativa que privilegiou o desenvolvimento econômico de países, mais ainda o desenvolvimento econômico de países hegemônicos. Ou seja, não é mais necessário eu produzir mercadorias nos Estados Unidos, por exemplo, pagando $15 a hora para um funcionário americano. Eu posso ir para Honduras, eu posso ir para Bolívia, a empresa é multinacional. Eu posso ir para locais que precisam de mão de obra, onde $2 a hora vai ser melhor do que uma remuneração que aquele lugar pode produzir.
Então, a globalização tem, por um lado, esse discurso que se valeu de mazelas de países subdesenvolvidos, economicamente falando, mas a narrativa que sustentou essa dimensão econômica foi, por um lado, também, mesmo que de forma cínica, muitas vezes, a gente pode pensar dessa forma, atrelada àquela dimensão de que o mundo é um globo, que não existem mais fronteiras, que não existem mais barreiras, onde a comunicação, a internet, nós podemos estar conectados com o mundo como um todo e nos relacionados com pessoas em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, mesmo que esse discurso da globalização tenha esse elemento, sim, criticável e cínico, ele acabou reverberando no sentido de que acabou produzindo significados que há 15 anos atrás nós não ouvíamos falar tanto em nacionalismos como nós vemos hoje em dia. Não sei o que vocês acham, né? Discursos que envolvem um reforço a um passado mítico, que nós falamos lá no início do semestre, né? O reforço da ideia do que significa ser brasileiro, o que significa ser francês, o que significa ser alemão, o que significa ser japonês, né? Nós vemos hoje muito mais presentificáveis e acaba isso gerando muito mais uma contramão no sentido de uma cooperação entre os estados e uma cooperação entre indivíduos, exatamente pelo fato de que, se nós pensarmos friamente, a própria ideia de nação é uma ficção, assim como, por sua vez, a própria ideia de nacionalidade também é uma ficção. É uma ficção que existe há 200 anos. Né? Não é algo que existe há 2000 anos atrás, como, por exemplo, o pensamento grego. Ou não é elementos que envolvem aí uma evolução, no sentido evolucionista da palavra, da biologia, que está presente nos nossos genes, passados de geração para geração, dos quais nós podemos ter alguma certa segurança em falarmos sobre elementos que têm relação com a seleção natural que estão presentes em nós, em todos nós, para tentar ver uma certa uniformidade mínima que seja em nós, seres humanos, né? Os sapiens que prevaleceram. Então, a questão que eu acho das mais importantes para chamar atenção aqui nesse ponto, nessa segunda parte do livro, são as implicações da tecnologia no horizonte da política, que é o que ele está colocando agora, e também como o fortalecimento de horizontes que são alinhados, como os nacionalismos e como a capacidade ainda das religiões produzirem, movimentarem pessoas a partir de ideais que não são agregatórios, né, sem tentar generalizar sobre isso, mas não é muito visualizável discussões, tensões, perspectivas que no cenário religioso que consigam estabelecer um convívio harmonioso das religiões enquanto tal, como um todo, né? E, é claro, um ponto que ele vai trazer aqui que muito me interessa, acho que esse capítulo aqui sobre isso não é tão denso assim, mas é um ponto que me interessa muito, evidentemente é o cenário migratório. Se nós temos um fortalecimento de disputas religiosas que visam uma identificação, né? Nós vemos os discursos nacionalistas impregnes de religião, né? Estão vindo aqui esses muçulmanos nos descristianizar. Foi o que disse lá o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, foi o que disse também o presidente da Sérvia. Isso é bastante colocado seguidamente. A própria ideia de Donald Trump dizendo construção de um muro contra os mexicanos, porque os mexicanos não são americanos, como se existisse uma essência do que significa ser americano, e que vai envolver exatamente como nós temos um cenário tecnológico que envolve, primeiramente, como nós já falamos, um catalisador para um desemprego em massa, ao mesmo tempo em que o cenário tecnológico também se mostra como um catalisador para questões ambientais. Se nós temos uma dimensão econômica que nós ouvimos falar há 10 anos que nós estamos em crise, se fala tanto, se fala de reforma, de modernização, e o mundo está sempre em crise. Né? A cooperação internacional parece um sonho impossível de ser realizado.
Coisas que há 15 anos atrás talvez nós víssemos um pouco mais o mundo cooperativo. Agora, o cenário de pandemia mostrou, ao invés de mostrar para nós o quanto nós precisamos nos alinhar em termos de cooperação internacional e o quanto quem mais tem a dizer para nós nesse cenário de pandemia é a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que nós vimos foi exatamente um voltar-se para si, uma compreensão dos estados em busca dos estados hegemônicos com narrativas, jogando a culpa da China, a culpa dos Estados Unidos, a culpa de isso, de aquilo. Então, o uso político daquilo que, em tese, seria uma saída para uma articulação mais global de lidar com esse tipo de problema, porque essa pandemia, pelo que muitos analistas dizem, muitos cientistas dizem, é que no contexto que nós vivemos é algo que nós superaremos mais, eu espero que o mais breve possível, mas já se avizinha aí alguma saída tecnológica via vacina. É claro que vai demorar muito tempo para essa vacinação conseguir tocar o mundo, o planeta, assim, da forma que nós podemos pensar que nós estamos, entre aspas, livres do coronavírus. Nada nos salva, nada nos faz acreditar que isso não possa acontecer novamente, um outro vírus, uma outra forma daqui 5, 10 anos. Né? Então, se nós temos esse tipo de relação, de cada vez mais algo que parecia que tinha ficado mais fortemente presente no século passado, principalmente na primeira metade, nós vemos, claro, que não da mesma forma, e aqui me parece que dê para ficar mais clara a tríade que eu propus para a gente pensar, né? Dos neofascismos com a tecnologia e com essa dimensão da psicopolítica como um horizonte que nos coloca numa dificuldade de resistir em relação a isso, exatamente porque a tecnologia consegue, em grande medida, controlar o nosso futuro. Ela sabe como nós vamos agir, porque nós oferecemos todas as pistas para ela, e nós não sabemos até que ponto, nós já percebemos o quanto o fornecimento dos dados que nós damos gratuitamente pode ser utilizado tanto para uma dimensão de segregação em termos econômicos, em termos de acesso a bens de consumo, ao mesmo tempo também como isso pode servir como elementos aí que são articulados pela dimensão político-partidária, né? Manipulações de eleições. Então nós não sabemos aí, e o que nós estamos vendo é um cenário preocupante, e aí eu queria ouvir vocês também um pouco, né? É que esse cenário nos conduz aí muito mais, tem nos conduzido muito mais a um retrocesso, a nós revisitarmos em alguma medida o século passado, nesse horizonte de uma revisitação, de uma ressignificação do que nós podemos chamar por fascismo ou neofascismo, a ponto de também a tristeza se dá muito pelo fato de que a reflexão em relação a isso parece estar relegada aí a poucos epicentros, né? Nós aqui estamos pensando sobre isso. Claro que existem muitas pessoas, do ponto de vista intelectual, pensando e produzindo sobre isso, mas assim isso não está presente no horizonte médio das pessoas que estão à nossa volta, né? Pelo menos não nas minhas. Talvez nas minhas um pouco mais, exatamente pelo meu contexto acadêmico e convívio com uma série de professores que se colocam numa reflexão sobre esse tipo de articulação, mas não isso de algo capaz de oferecer mesmo assim um vislumbramento de um movimento em relação a isso, certo? Então, mais ou menos nesse contexto, nesse sentido os principais pontos aqui para a gente falar sobre a segunda parte do livro, né? E o quanto isso realmente nos coloca numa posição tensa em relação à forma como nós pensamos o mundo. Numa discussão que eu estava tendo anteriormente, que eu estava falando sobre Black Mirror, não sei se vocês já viram algum episódio, conhecem, né, a ideia da série, em linhas gerais, é bem interessante, recomendo muito que vejam, né?
que é um seriado que trata sobre esse mal-estar produzido pela tecnologia. Em cada episódio é uma história com início, meio e fim, não tem continuação, então vocês podem ver o último episódio, pode ver o primeiro, o segundo, o terceiro, e acaba nesse episódio que eu escrevi o artigo aqui que eu estava comentando, colocando assim numa dimensão de uma certa, ao mesmo tempo, talvez potencializadora de um movimento, né? Não, nós vivemos num mundo hoje em dia pós-revolucionário, não há espaço mais para macro-revoluções, pelo menos eu não acredito nisso. Felipe não está aqui, Felipe é um orientando meu, que a gente debateu esse semestre um pouco em relação a isso, né? Aquilo que nós até falamos um pouco, nós estamos analisando a obra do Byung-Chul Han, e aqui também o Harari coloca isso nesses termos que nós falamos semana passada, a revolução dos proletários univos, por exemplo, que era o sonho marxista, o sonho do comunismo, que muita gente ainda hoje em dia acaba se valendo nessa narrativa, ela se mostra problemática. O Harari coloca no sentido de que em breve não existirão mais trabalhadores. Nós teremos aí uma classe de obsolescência, de pessoas que não têm espaço para a realidade, para a atividade profissional, exatamente porque não existem mais profissões que as máquinas não deem conta. As profissões que sobrarão são as profissões que envolvem aí uma capacidade, uma instrução, uma capacidade intelectual que envolve, evidentemente, a pessoa ser muito bem alimentada, ter um acesso à educação no sentido mais estrito intensificada para ocupar esses cargos, ou pessoas que são herdeiras, filhas, parentes de grandes empresas multinacionais e no cenário tecnológico. Então, isso que o Harari vai colocar. O sonho de uma revolução marxista, ela acaba se despotencializando exatamente porque se a revolução vem dos trabalhadores, e como existirá essa revolução sem a existência de trabalhadores? Ou, como eu coloquei na semana passada também, né? Como existirá uma revolução no sentido, no momento em que o Estado nós acabemos conseguindo fazer aquilo que tem sido falado muito frequentemente nos últimos anos, que é uma renda mínima, né? Uma renda mínima onde, como é que, se é o Estado que vai articular com as empresas essa renda mínima, como é possível vislumbrar um horizonte de aliança entre essas pessoas que não são mais trabalhadoras contra aqueles que garantem a sua sobrevivência? Entendem? Enquanto nós temos no horizonte do trabalho ainda, mesmo que debilitada, o direito de greve, algum tipo de resistência dentro das regras do jogo que demonstrem alguma força da classe trabalhadora nesse jogo, nessas relações de poder. Como é que nós vamos pensar uma potencialidade de união de pessoas em prol de um ideal de melhorias de trabalho, se não existir um trabalho, ou até mesmo como isso se colocará quando nós tivermos quando o horizonte que se provoca seria esse grande número de pessoas que recebem essa subsistência do Estado ou das multinacionais se valerem contra eles, podendo ter cortado essa subsistência no primeiro momento que se rebelarem contra. E o outro ponto que o Byung-Chul Han trata, isso quem trata é o Harari, ou eu, isso aqui, essa parte aí do se rebelar contra o Estado que paga, isso é uma construção minha. Pelo menos eu não vi eles falando isso dessa forma, mas o Byung-Chul Han vai colocar no sentido mais profundo ainda, é que esse condicionamento em relação a uma capacidade reflexiva sobre as inferências da narrativa neoliberal ou dos efeitos da tecnologia numa precarização da vida, no sentido múltiplo, né? Nós adoecemos mais, nós dormimos menos, nós temos relações muito mais tensas com nós mesmos, exatamente pela gama de complexidades que envolvem a existência. O problema é que existe um controle sobre a forma como nós pensamos, exatamente sobre o ponto de vista da narrativa neoliberal que eu falei em outros dias aqui no grupo,
que fazem com que a maior parte das pessoas introjetem a ideia de que se elas não conseguirem viver esse sonho da inovação, da ideia que basta se esforçar para chegar, enfim, todos nós temos mecanismos, ferramentas, e a ideia de que se a gente não conseguir, a culpa é nossa. Aquilo que eu falei lá, relacionada àquela análise do filme do Will Smith, né? Em Busca da Felicidade, né? Nós percebemos que essa compreensão de responsabilização e de que nada há para se fazer, ela está mais ou menos naturalizada, o que embaça ainda mais e dificulta ainda mais um esboço macro de se pensar macro-revoluções, né? Então, o cenário é, de minha parte, bastante tenso, né? Mas, ao mesmo tempo, para encerrar aqui a minha fala e deixar uns minutinhos que vocês comentem alguma coisa, se quiserem, é que, ao mesmo tempo que essa narrativa que nos conduz a esse suposto estado de paralisia, olha, nós estamos enredados de uma dimensão tecnológica que destrói empregos, enredados de uma dinâmica psicopolítica que conduz às nossas subjetividades e faz com que nós não conseguimos muito pensar algum esboço de liberdade capaz de oferecer uma resistência. Esse cenário de paralisia dessa narrativa que eu estou aparentemente sustentando é exatamente o interesse que esse horizonte neoliberal, dessa festividade em relação à tecnologia, dessa narrativa simplificadora do horizonte coach, do horizonte aí da ideia de universo como grande campo de caça entre competidores que tem alergia a tudo e qualquer coisa que soe social, né? É exatamente o interesse dessa narrativa. Então, por mais que a ideia que possa parecer para finalizar então o semestre, por mais que essa ideia possa parecer um quietismo ou possa parecer aí uma rendição, uma entrega de pontas, uma desistência, na verdade não. Na verdade é algo que provoca o movimento. E exatamente nem que seja por uma reflexão que eu propus esse grupo de estudos, né? Para nós refletirmos sobre isso. Refletirmos sobre isso e de algum modo conseguimos conviver com esse mal-estar, sabendo desse mal-estar, já é algo que pode potencializar uma construção mais estética da existência, algo que possa interagir, pelo menos diante daqueles que estão próximos de nós, e algo que possa fazer sentido para uma construção de formas de vida para além dessa para que negue, pelo menos, que se recuse a se ver como um empresário de si mesmo, e que se recuse a aceitar, se recuse a aceitar passivamente as regras do jogo. É impossível não conviver com esse cenário. É ilusório acreditar que a gente pode estar fora desse jogo. Isso me lembra muito um filme que eu não sei se vocês conhecem, um filme bem interessante, baseado em uma história real, que é Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Não sei se alguém conhece, filme da década passada, ele tem uns 15 anos, 12 anos, eu acho, que é uma ideia de um jovem nos Estados Unidos que se forma e aí ele é contrário ao mundo, ele vê tudo errado e vai morar sozinho no meio do mato. Não sei se alguém já ouviu falar desse filme, conhece, é um filme bem interessante. Então é impossível, mas ao mesmo tempo o que é impossível nós sairmos disso que nos circunscreve também é possível algum movimento. Então eu fiquei tagarelando aqui por uns 40 minutos e queria ver se vocês têm algum comentário a fazer, algo que chamou a atenção de vocês nas coisas que nós discutimos, ou exatamente até mesmo as impressões de vocês, ou até mesmo sugestões que vocês possam vir a ter para que eles tiverem interesse continuarem aí no semestre que vem debatendo aqui nesse grupo de estudo.
Nada, povo. Professor? Fala, querida. Oi, me escuta. Não, só comentar que eu fico bastante me perguntando, assim, lendo esses livros e artigos, que é uma situação bem difícil, né, complicada, que a gente vê, né, conversando sobre esses assuntos, mas eu acho que como tu comentaste, só de a gente pensar e refletir, porque eu fico me perguntando o que fazer, né, o que fazer em relação a tudo isso, e eu acho que só o fato da gente estar aqui refletindo e conversando e pelo menos, né, acordando para essa realidade já é um início, né, já é um começo. Então, também te agradecer por esse momento, né, por essas discussões, eu acho que foi bastante válido, pelo menos para mim, eu acho que para todos os colegas. E, e é isso, né, continuar com as discussões, com tentar conversar com mais pessoas. Eu também vejo que no meu círculo poucas pessoas ainda refletem sobre isso, né, eu acho que muitas pessoas vivem nos seus mundinhos, talvez, né, e não veem tudo isso, mas a gente tem que continuar, né? Tem que tentar. Isso aí, querida. Eu penso da mesma forma. Isso aí. Né? E obrigada pela oportunidade. De nada. Espero que ver aí você semestre que vem. Vou pensar o que eu vou articular aí pra gente debater. Deixa eu ver aqui o que o Marcelo colocou. Né? Nacionalismo é essa noção muito forte e presente do patriotismo. O orgulho de ser pertencente a uma nação, sobretudo nos Estados Unidos, em que parece mais caracterizado e que me incomoda bastante, pois me parece que o centro dos problemas que se tem hoje em relação diferente aos estrangeiros e até os próprios conflitos em geral entre as nações, queria que falasse um pouco sobre o impacto do nacionalismo exacerbado como fonte de nazi-racismos, até diários individuais, e do não acolhimento do outro, nazi-fascismos. Né? Mas nazi-racismos soa bem também, né? Porque o fascismo ele é racista, né? O nazismo era mais ainda, mas chicabiria bem até o nazi-racismo. Né? Assim, a discussão ela é complexa, porque a partir do momento em que nós inventamos a ideia de Estado-nação, e exatamente naquele texto lá da Hannah Arendt que nós discutimos, eu conversei contigo, inclusive, né? Que ela vai colocar sobre o quanto desenvolvimento dos nacionalismos, nesse ponto que eu estava colocando também aqui, né? A capacidade do nacionalismo conseguir mover exércitos, conseguir mover discursos, conseguir mover articulações, eleições e tal, que se baseia, e aí a entrada para começar a pensar sobre isso, Marcelo, me parece assim, ó, ser o quanto o nacionalismo caiu como uma luva em um dos afetos centrais do ser humano. Um dos sentimentos, afeto num linguajar mais cotidiano, parece um sentimento bom, né? Mas afeto para a psicanálise, formas de afetação, forma como nós nos afetamos do mundo, diz respeito exatamente aos sentimentos mais primordiais do ser humano. Né? O Lacan, outros psicanalistas vão colocar isso. Os afetos centrais do humano seriam o amor, piedade, sentimento positivo assim, em relação ao auxílio em relação a alguém, o medo, e é isso, eu primeiro instituí o medo de forma mais precisa na filosofia política foi o Hobbes, né, no Maquiavel, a ideia de que o que vai fazer o ser humano assinar o contrato social e passar trocar a liberdade a aceitar a submissão em relação ao soberano em troca de segurança, porque no estado de todos contra todos o lobo é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem, né? Então vai ser sempre a lei do mais forte.
E o terceiro elemento que seria o ódio. Então, o ódio, o amor, piedade e o medo. Só que, evidentemente, o afeto mais presente e mais que é mais capaz de unir é o ódio. Tá? Isso na política é muito visível. Tá? E nós temos a história para nos mostrar isso. Por exemplo, não precisamos nem ir muito para a história. Eu estava procurando aqui um livro que é bem interessante sobre essa questão da obediência. Um livro um dos melhores livros que eu li. Esse livro aqui, achei. Talvez até possamos trabalhar ele semestre que vem. Desobedecer, desse filósofo alemão aqui chamado Friedrich Gross. Acho que não dá para ver. A proposta do livro é analisar no sentido de por que nós gostamos tanto de obedecer. Né? E tem a ver bastante com como é um erro nós atribuirmos a ideia de que todos os alemães eram nazistas e todos os italianos eram fascistas, mas mais um desejo de obediência que tem relação lá com o início das coisas que nós comentamos, né? O fascismo em nós, a vontade de poder em nós, também se consubstancia num alinhamento a quem tem poder, e eu tenho essa relação que nós discutimos no início lá, uma relação paternal. Ele é meu pai, que diz para onde eu devo ir, no sentido de que nós não conseguimos muito bem ser livres, não é fácil ser livre. Então é muito, como nós temos uma massa de pessoas perdidas, a vinda de um Messias acaba sempre, no momento de crise, se tornando facilitada, né? E aí então, mas se nós pegarmos assim, não precisamos ir tão longe assim para falar sobre como o ódio agrega, né? Pensem nas eleições que nós tivemos agora. Imaginem um candidato à prefeitura, ou até mesmo vereador, né? Vereador mais uma campanha muito mais singela em termos de posicionamento, mas assim, pegar a prefeitura e vamos pegar daqui a 2 anos o governador, presidente, etc. Um candidato que chegue lá e num debate diga: olha, pessoal, eu só vim aqui apresentar as minhas ideias, eu respeito todo mundo, eu quero aqui trazer um debate franco de ideias e tal, enfim, a minha proposta é essa e aquela, e acaba não se articulando num sentido de identificação sobre quem é o inimigo dele, sobre qual candidato ele está batendo, né? Esse candidato não vai ser eleito nunca, jamais. Então isso mostra aí o quanto na história do mundo como um todo, na política é mais visível, mas assim, como nós não conseguimos ver tanta gente que se alinhou ao Nelson Mandela ou ao Gandhi e se alinhou ao Stalin, Hitler e Mussolini, exatamente porque o ódio como um afeto humano, ele acaba sendo muito mais potencializador, catalisador. Basta vermos aí como no esporte, a questão do adversário, enfim, na política, na dimensão do embate, porque os psicanalistas vão dizer que o ódio é o que forma a nossa própria psique. Quando nós somos crianças lá e nós vemos uma criança, por exemplo, chorando e afastando a comida que ela não gosta, sei lá, ou ela chorando e tendo uma reação assim visivelmente demonstração de ódio em relação a algo, ela está formando a psique dela, no sentido de que o ódio não é um elemento demonizador, né? Nós construímos a nossa personalidade como nós sabemos o que nós não gostamos ou gostamos, né? O que nós nos identificamos ou o que nós não nos identificamos. Acontece que, voltando à tua pergunta, o nacionalismo ele acaba sendo uma ficção. Eu concordo com Harari. Nós conseguimos tranquilamente viver sem nações. Nós tranquilamente não tínhamos há 200 e poucos anos atrás. Nós tínhamos alguma articulação ali, Prússia. Nós podemos pegar ali os francos, que depois virou a França, e nós a própria Alemanha. A Alemanha foi construída, se não me engano, em 1870, um país super jovem.
antes era a Prússia. Todas essas articulações que envolvem o próprio nome dos países europeus, vocês já pensaram nisso, alguns deles, né? Poland, terra dos poloneses. Deutschland, terra dos alemães. Netherland, terra dos holandeses. Toda essa questão marcada em ferro em brasa na própria construção do Estado-nação como um diferenciador que antes não existia, né? Antes, é claro, nós tínhamos lá o senhor feudal e os servos e o clero, nobreza, coisa assim. É claro que nós tínhamos uma xenofobia na Grécia, os estrangeiros não participavam da democracia e tal, mas muito mais num sentido de uma dificuldade em lidar com esse estranho que realmente naquele contexto poderia ser alguém que colocaria os clãs em ameaça, a cidade-estado, a polis em ameaça, mas muito mais no sentido do que nós vemos hoje em dia, né? No sentido nessa ideia de que parece que a construção de uma identidade ela demanda se ele saber quem é o inimigo, né? Quem são os inimigos. E como o teu ponto aí é visivelmente naquilo que te interessa em termos de pesquisa, que é a ideia de alteridade, né? É exatamente isso, aquela frase bela do Levinas, né? Olhar o outro sem saber a cor dos olhos dele. Então, isso para mim faz muito sentido, imagino que faz para ti também, o quanto esses elementos ficcionais carregam consigo esses elementos problemáticos, evidentemente, em termos de segregação, ódio, construído a partir de ficções que nós não tínhamos há 200 e poucos anos atrás. As pessoas parecem não saber disso, parece que o Brasil, a ideia do brasileiro, enfim, o Brasil era, 200 anos atrás, ele era colônia, não tinha a brasilidade. Então, essa construção aí, as pessoas que acham que 200 anos é muito tempo na história. 200 anos não é nada em termos evolucionistas ou em termos de compreensão mais abrangente da história. Então, me parece aí um esforço permanente de desconstrução da ficção. Eu tenho um livro que eu falo sobre isso, né? Desconstrução da ficção da racionalidade, que aí vai interagir diretamente com a ideia do estrangeiro, né? Quando nós criamos o cidadão, que é um conceito que nós nos valemos tanto, cidadania, nós inventamos o não cidadão também. Então, a cidadania pode ser vista como um conceito excludente em alguma medida. Então, eu não saberia dizer. Os Estados Unidos ocupam o centro do palco exatamente por tudo que ele representa, né? Mas os Estados Unidos, os Estados Unidos é um país, exatamente um país envolto em contradições. Ao mesmo tempo que nós temos o texano anti-vacina, trampista, que quer matar muçulmano e quer um muro contra os mexicanos, nós temos, por exemplo, na Califórnia, Los Angeles, São Francisco, lá dentro da Califórnia, Los Angeles, que são cidades extremamente emancipadas em vários cenários, né? Então, é claro que os nossos holofotes se valem mais para os Estados Unidos porque eles acabam reivindicando para si aquilo que a comunidade internacional também aceita isso, né? Passa a bola para os americanos para ver o que eles vão dizer em relação a todas as coisas que acontecem. Quem diz isso é o Tony Negri e o Hart, numa obra chamada Império. Há um exercício imperial dos Estados Unidos ainda, mas também a comunidade internacional acaba respaldando em alguma medida, porque tudo que acontece em termos de relações internacionais de forma mais importante, a comunidade internacional para ouvir os americanos e o que eles resolvem acaba ditando regra ao redor do globo. As eleições do Trump tiveram uma repercussão evidente no Brasil, né? E se ele fosse reeleito agora, é bastante provável que nós tivéssemos também uma reeleição do Bolsonaro, me parece. Algo que ainda é muito possível, né? Mas se não fosse a pandemia e não fosse o Trump não ser eleito, me parece que a condução ela é nesse sentido aí, porque o carregamento do ódio, e voltando para a pergunta em si, o carregamento do ódio é muito bem orquestrado por essa dinâmica que é ao mesmo tempo muito tosca do governo atual, pobre,
frágil emocionalmente, infantil, mas dentro do que se propõe é muito vencedora, porque nós sabemos o quanto, eu tenho certeza que vocês também, né, que estão aqui comigo hoje, agora, vocês devem ouvir pessoas à volta de vocês que dizem coisas que são inacreditavelmente absurdas. Em relação à análise sobre Trump, sobre o governo atual, sobre absolutamente absurdas. Uma naturalização, uma justificação, um convívio, aquilo que o Ricardo Chin de Souza fala, que eu gosto bastante, né? Suportar o insuportável de uma forma que era, pelo menos para mim, impensável há, por exemplo, 10 anos atrás. Seria impensável ouvir pessoas dizerem o que é possível se ouvir a qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer lugar, e a reivindicação por espaço de fala, mesmo que essa espaço de fala seja completamente aniquilatório em relação ao outro. Por aí. Não sei se respondi, mas acho que um pouco por aí. Mais alguma coisa, povo? É isso, então? Então tá. Finalizamos nosso semestre. Foi bem legal contar com vocês aqui nas nossas conversas. E se quiserem, semestre que vem, sintam-se à vontade aí. De novo, se tiverem alguma sugestão do que a gente poderia trabalhar, podem falar comigo. Lá vocês têm lá, estão, imagino todos daqui no grupo, vocês têm meu contato, então sintam-se à vontade para a gente continuar debatendo sobre isso e tudo mais. Não sei se vocês já estão de férias ou não. Não? Quase. Eu também tenho 2 aulas na pós ainda e tenho TCCs e ainda algumas correções, a parte mais trabalhosa da reta final. Certo, queridos e queridas? Então, muito obrigado por vocês terem se interessado pelo grupo, debatido aqui comigo, investido tempo, né, nessas reflexões. Espero aí ter correspondido à expectativa de vocês em alguma medida, e a gente se vê no semestre que vem. Imagino eu que de forma presencial ainda não será, pelo menos não no primeiro momento, pelo contexto, pelo andar da carruagem, mas imagino que vai ter novamente o grupo nesse contexto online. Eu vou começar a pensar aí o que a gente pode talvez continuar nessa pegada, com outro enfoque, mas nesse alinhamento envolvendo neoliberalismo e política, que é o ponto que eu tenho estudado mais. E aí também, então, conto com sugestões que vocês possam vir a ter para o ano que vem. Certo? Então tá, pessoal. Bom dia para vocês, bom final de semestre e nos falamos aí em breve. Muito obrigada, professora. De nada, querida.